Senhor, fonte de toda sabedoria e paz, abre nosso entendimento para contemplar a beleza do repouso e o mistério da Tua presença que vela por nós quando fechamos os olhos. Concede-nos luz para estudar este tema com humildade e profundidade, serenidade para reconhecer nossos limites e coragem para confiar em Teu cuidado. Que cada palavra lida e refletida se transforme em consolo, direção e esperança concreta para as nossas noites. Guia-nos do cansaço à confiança, do medo à segurança, da inquietação ao descanso em Ti. Amém. Há um silêncio próprio da noite que, mais do que ausência de ruído, é convite para a escuta. Quando o dia se despede e as tarefas finalmente cessam, aquilo que ficou por fazer já não pode mais ser concluído, o que foi dito não pode ser desdito, o que deu certo ou não deixa em nós um rastro de gratidão, frustração ou saudade. É neste território de vulnerabilidade e verdade, em que o controle se dissolve e a consciência se amplia, que a oração da noite oferece um caminho seguro para repousar sob o cuidado divino. Não se trata apenas de recitar palavras, trata-se de uma passagem de estado, sair da agitação para a confiança, do cálculo para a entrega, do mérito para a graça. A experiência humana confirma que a noite nos iguala. Crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas que vivem em grandes cidades e as que habitam o silêncio do campo, profissionais submetidos à alta pressão e aqueles em rotinas previsíveis, cada um, à sua maneira, enfrenta a mesma convocação: descansar. Quer tenhamos fé antiga ou passos vacilantes, a noite nos oferece a oportunidade de reconhecer que somos guardados por um cuidado maior do que nossa própria vigilância. Em linguagem simples, dormir é um ato de confiança. É um gesto silencioso que declara que não somos onipotentes, e justamente por isso, podemos ser sustentados. A oração da noite organiza a alma. Ao recolher pensamentos dispersos, ela nos conduz por uma trilha de 5 degraus: presença, gratidão, exame, intercessão e entrega. Primeiro, presença. Respiramos intencionalmente, como quem abre uma janela para o ar fresco entrar. Inspiramos devagar, permitindo que as tensões abandonem o corpo. Exalamos com a consciência de que a vida que nos percorre é dom. Em seguida, gratidão. Tão essencial quanto o pão do dia é a memória do bem recebido, pequenos gestos, uma palavra que ergueu, o alimento que não faltou, a força que sustentou. Depois, exame. Reconhecer com honestidade o que foi ferida e o que foi semente, o que ferimos e o que podemos reparar. Então, intercessão, lembrar nomes e situações, estender o coração para além das próprias fronteiras, pedir luz para quem sofre, conforto para quem chora, proteção para quem trabalha na madrugada, inclusive aqueles que, no mar ou em terra, guardam vidas e estruturas, longe de seus lares. Por fim, entrega, confiar a Deus o que não controlamos, oferecendo o dia que passou e o que ainda virá. A sociedade moderna, acostumada à hiperconectividade, perdeu parte desta sabedoria antiga. As telas prolongam a luz do dia, a mente não desacelera, o corpo se confunde. Pesquisas em psicologia do sono e neurociência comportamental indicam que rituais noturnos de serenidade, dentre os quais a oração, a gratidão e a meditação, auxiliam na regulação do sistema nervoso, diminuem a ansiedade e favorecem a qualidade do sono. Reduzir estímulos luminosos e informacionais, praticar respiração lenta e registrar motivos de gratidão antes de dormir apresentam correlação com menores despertares noturnos e maior sensação de descanso ao despertar. Nada disso substitui a graça, antes, cria o espaço para que a graça seja percebida. A oração da noite, nesse quadro, funciona como uma ponte entre o ritmo do dia e o compasso da noite, uma travessia consciente que fortalece a confiança. Há quem diga que não sabe rezar, mas a oração da noite não exige eloquência, exige apenas verdade. Uma simples frase pode sustentar uma noite inteira. Em Ti descanso. Meu coração repousa sob Teu cuidado. Toma o que não posso resolver. Tais expressões, repetidas lentas como o mar que vai e volta, formam uma âncora para o coração. E justamente a imagem da âncora ajuda a compreender a oração noturna. Uma embarcação ancorada ainda sente o vento e as ondas, mas não se perde. A âncora não faz o mar desaparecer, faz a embarcação permanecer. Confiar em Deus à noite não apaga os problemas, mas impede que sejamos arrastados por eles. Considere a realidade de quem trabalha enquanto a cidade dorme: enfermeiros, motoristas, profissionais de segurança, equipes de manutenção, tripulações em plataformas no alto mar. Em cada turno, em cada cabine silenciosa, o coração carrega expectativas e responsabilidades. Para muitos,
A oração da noite não acontecerá exatamente antes do sono, mas ao final de um período de trabalho, em horários divergentes do relógio social. A sabedoria permanece a mesma. Criar um espaço de presença, gratidão, exame, intercessão e entrega, adaptando ao ciclo real de cada pessoa. O importante é a fidelidade ao gesto de confiar. Ainda que eu esteja longe de casa, não estou longe do teu cuidado. Ainda que o horizonte seja apenas água e céu, há um farol que me guia. Ainda que o ruído das máquinas preencha o ar, há um silêncio dentro de mim onde te encontro. Para famílias, a oração da noite pode ser o fio que costura a convivência. Uma criança aprendendo a agradecer, a pedir perdão por um impulso, a pedir proteção para os avós. Um casal que, antes de deitar, diz em voz baixa: Senhor, guarda nosso lar. Um idoso que encontra no crepúsculo uma companhia fiel. Tais rituais criam memória afetiva de segurança. O coração humano floresce quando encontra previsibilidade amorosa. Saber que toda noite é um momento de recolhimento conjunto forma uma espécie de casa dentro da casa. E quando a noite traz preocupações concretas, dívidas, diagnósticos, conflitos, a oração não as nega, acolhe-as, nomeia-as, e as deposita em mãos mais fortes do que as nossas. Para estudantes, a noite frequentemente se torna território de cobrança interna. Metas, prazos, a sensação de que ainda não é suficiente. A oração pode desfazer o nó da comparação, lembrando que o valor de uma pessoa não se mede por notas ou projetos, e que a fidelidade ao processo é, por si, uma forma de verdade. A gratidão pelas pequenas conquistas do dia estabelece um contorno de realidade contra o perfeccionismo. E ao pedir luz para o dia seguinte, o estudante aprende a arte de recomeçar, não com ansiedade, mas com propósito. Para quem atravessa o luto, as noites são, muitas vezes, mais longas. A oração não apressa a dor nem a explica, senta-se ao lado dela. Em linguagem reverente, a pessoa pode dar nome às faltas e às memórias, chorando sem vergonha diante de Deus. Nestas horas, entregar o sono é como pousar uma ave ferida em mãos que não ferem. A fé não é anestesia, é presença. E a presença sustentadora produz um tipo de coragem serena. Sobreviver a mais uma noite, um dia por vez. Para aqueles que combatem a ansiedade, há um recurso antigo e sempre novo, a oração-respiração. Inspirando, enunciar silenciosamente uma palavra de confiança. Expirando, enunciar a entrega do que não se controla. Por exemplo, inspirar pensando confiança, expirar pensando entrega. Este ritmo, mantido por alguns minutos, ajuda a sinalizar ao corpo que o perigo não é iminente e que é seguro repousar. Em termos fisiológicos, ativa-se um freio que desacelera a mente. Em termos espirituais, devolve-se o governo a quem nunca o perdeu. A oração da noite também pode incluir reconciliação, com Deus, consigo mesmo, com os outros. O exame honesto do dia permite pedir perdão quando necessário e tomar decisões de reparo no amanhã, mas sem carregar o peso de uma justiça que fazemos com as próprias mãos. A justiça mais profunda é aquela que nasce do reconhecimento do próprio limite. A pessoa que, antes de dormir, diz: fiz o melhor que pude, e o que não pude, confio a ti. Obtém uma liberdade que não esconde a responsabilidade, mas a purifica. Há noites em que o maior ato de fé é dormir, e não insistir em resolver o irresolúvel. Algumas sugestões práticas podem potencializar a oração noturna. Primeiro, definir um horário aproximado favorece a construção de hábito. Segundo, escolher um lugar simples e limpo, mesmo que seja a própria cama, com as luzes suavizadas. Terceiro, evitar telas e notícias perturbadoras nos minutos finais, substituindo-as por um breve texto edificante ou por uma música serena. Quarto, manter um pequeno caderno para registrar 3 agradecimentos diários e uma intenção de oração. Isso direciona o olhar para o que floresce, e não apenas para o que falta. Quinto, encerrar sempre com uma frase de entrega que se torne marca registrada da sua fé. Em paz me deito, sob o teu cuidado. Há uma verdade espiritual que sustenta todo esse caminho. Deus vela. Em linguagem de diversas tradições, proclama-se a confiança de que há um amor que não adormece, um cuidado que não se distrai, uma presença que não se cansa. Não é um cuidado que nos isente de provas, mas que nos acompanhe nelas. O coração que aprende a repousar em Deus adquire resistência para o dia e inocência para a noite. A resistência se manifesta como perseverança, a inocência, como confiança sem cálculo. Esta é a dupla graça da oração noturna, fortalecer e adoçar. Alguns perguntarão: como saber se fui ouvido? A resposta não mora nas sensações,
mas nos frutos ao longo do tempo. O coração que ora à noite, de forma constante, começa a perceber mudanças discretas, maior paciência diante de contratempos, palavra mais mansa em conversas difíceis, uma espécie de bons olhos para enxergar oportunidades de servir, e um despertar menos carregado de pressa. O milagre nem sempre é cinematográfico, muitas vezes é orgânico, cresce em silêncio, como a madrugada se preparando para o amanhecer. A noite, portanto, torna-se sacramento de esperança. Dormir é ensaiar a ressurreição do próximo dia, a escuridão cede lugar à luz, e aquilo que parecia final descobre-se etapa. Quando a alma diz sim à vigília de Deus, ela também aprende a dizer sim às novas responsabilidades do amanhecer. A oração noturna não promove fuga, promove enraizamento. Ao descansarmos sob o cuidado divino, acordamos mais presentes para a vida, mais atentos aos outros, mais livres de nós mesmos. Considere também as noites de tempestade. Elas chegam sem aviso, externas ou internas, notícias que abalam, crises financeiras, conflitos familiares, decisões difíceis, incertezas sobre o futuro. A oração não é um feitiço que dissipa nuvens, mas um farol que indica a direção segura. Em mares revoltos, o farol não acalma as águas, mas evita o naufrágio. Assim, ao nomearmos cada medo diante de Deus e repetirmos nossa confiança, firmamos a âncora no fundo do amor divino. E quando a voz falha, a respiração se torna oração. Quando a vontade enfraquece, a memória do bem nos empresta fé. Para quem caminha com dúvidas, é importante lembrar, a fé não é antônimo de pergunta, é a decisão de levar as perguntas para um lugar de confiança. A oração da noite é espaço honesto para dizer, não entendo, mas confio em tua bondade. A maturidade nesse gesto, porque reconhece que o mistério não é uma parede, é uma porta. E a porta da noite se abre para um quarto de descanso, não para um corredor sem fim. No âmbito comunitário, a prática de interceder pelos demais antes de dormir expande o coração. Ao lembrar de vizinhos, colegas de trabalho, líderes e equipes, pessoas doentes, famílias enlutadas, aqueles que servem em frentes essenciais, percebemos que não estamos sós, somos parte de um tecido. Orar por outros à noite é como cobrir o mundo com um manto invisível de cuidado. Talvez não vejamos os resultados, mas nos tornamos nós mesmos mais parecidos com o cuidado que pedimos. Também é sábio alinhar a oração noturna a pequenas escolhas físicas que comunicam ao corpo a proximidade do repouso, um copo de água, alongamentos suaves, respirações profundas, organização do ambiente para o dia seguinte. Não se trata de ritualismo, mas de coerência entre corpo e alma. Somos integrais, aquilo que pensamos afeta nosso corpo, e aquilo que fazemos com o corpo educa nossa mente. Por isso, a oração noturna floresce quando respira num cotidiano coerente. E se, apesar de tudo, a insônia vier, então a oração se torna companhia. Em vez de brigar com o relógio, acolha a vigília como um turno de intercessão, suave e sem compulsão. Repita, como quem embala um coração inquieto, estou em tuas mãos. Muitas pessoas testemunham que, ao soltar a obrigação de dormir, o sono chega por si. Mesmo quando não chega, o tempo desperto se converte em paz, não em angústia. O descanso nem sempre é idêntico ao sono, há repouso que acontece na alma, e dele o corpo também se beneficia. Por fim, convém recordar, a noite é pedagoga. Ensina-nos a humildade de parar, a sabedoria de confiar, a arte de agradecer. Sob o cuidado divino, o desalento encontra abrigo, e a esperança encontra solo. A oração da noite não é um luxo para os mais devotos, é um bem ao alcance de todos. Basta começar. Uma frase, um suspiro, uma lembrança de gratidão. E, no tempo, essa semente pequena se torna árvore, sob cuja sombra nosso cansaço se refaz. Se hoje você se sente exaurido, ansioso, disperso, ou simplesmente carente de um final de dia mais humano, experimente esta sequência simples. Pare por alguns minutos, respire e reconheça a presença de Deus. Agradeça por 3 dons concretos do dia. Examine com honestidade um acerto e um erro. Interceda por 2 nomes. Entregue, enfim, o que não cabe mais nas suas mãos. Este gesto, repetido, molda o coração. Uma noite de cada vez, um passo de cada vez, uma confiança de cada vez. E, enquanto você descansa, alguém vela. Oremos. Deus de misericórdia, Tu és o abrigo que não se move quando os ventos sopram, o farol que não se apaga quando a névoa cobre o mar, a âncora que sustém a nossa embarcação quando as ondas se agigantam. Nesta noite,
Recolhemos tudo o que fomos e vivemos, o que acertamos e erramos, o que nos alegrou e feriu, e colocamos tudo em tuas mãos. Agradecemos pelo dom da vida, pelo pão, pelas pessoas que nos amam, pela força que nos amparou quando fraquejamos. Pedimos luz para os que sofrem, consolação para os que choram, sustento para os que trabalham na madrugada, proteção para as famílias, direção para os que decidem. Visita, Senhor, cada quarto, cada leito, cada coração, dissipa o medo, sereniza a mente, cura as memórias, reconcilia a alma. Ensina-nos a arte de entregar o controle e a sabedoria de cooperar com a tua vontade no tempo oportuno. Dá-nos sono reparador e sonhos que renovem a esperança. E, quando amanhecer, que nos levantemos mais leves, mais mansos, mais disponíveis para o bem. Em paz nos deitamos e em paz dormimos, porque tu nos fazes habitar seguros. Em ti descansamos, em ti confiamos, em ti permanecemos. Amém.